Os verdadeiros adoradores. O Pai procura a tais. Só conseguimos entender que, assim como para nós é difícil encontrar o homem, verdadeiro homem, para o destino que nos convier, também o é para Deus em escala diferente da nossa. O verdadeiro adorador, quão difícil é encontrá-lo? E concluímos: os procurados do Pai devem ser raros, uma vez que nós deveríamos e deveremos procurar e buscar a Deus. E parece-nos que Deus jamais nos procuraria, tanto pela insignificância que somos aos nossos juízos, como porque Deus é onisciente. Mas quando se qualifica procurados, se dá todo o seu contorno como uma troca de posição. É um privilégio enorme do homem e ao homem procurado. Esta recíproca, antecipada e verdadeira vem de Deus. Deus nos prometeu, dizendo: e será que, antes que me clamem, direi: eis-me? Porque nos parece que o procurado de Deus está sempre mais perto de alcançar outras almas preciosas. João 4:23. Proteção na multidão. Há proteção inviolável na procura do Pai, e esta é já um cuidado de Deus, tanto e desde a preciosidade incógnita no meio da multidão, quanto logo ao seu destacar inevitável na procura do que Deus quer. Logo, Deus lhe protege antes e depois do prêmio, recompensa, eleição e escolha da procura. A procura de Deus é uma segurança para a alma do homem, um selo. Deus conhece os que são seus. E se diz: Selá, Ezequiel 22:30. Em espelhos. Quando o homem procura as coisas, entes e valores, quando pessoas, entes e seres são procurados, o que tem para dar? O que merecem receber os procurados por tais valores? Imaginemos a grandiosidade da onisciência estar procurando em espírito. Extasiemo-nos diante do onipresente, querendo achar um verdadeiro adorador. Adoremos ao onipotente em extensão o adorno de poder, procurando o verdadeiro adorador em verdade. É certo que a procura de Deus não é a nossa, mas não temos outra para comparar. Lucas 22:28. Procurados do Pai. Temos compreendido que eleger e escolher ficam mais fáceis de entender, porque não requerem movimentos nem deslocamentos em buscas. Ora, procurar é olhar no seu resultado o encontro do achado, mas buscar acostuma ficar acima das nossas cabeças, porque Deus já está em todos os lugares da sua busca. Não alcançamos este alcançar de Deus, mas podemos, pelo bem da glória da nossa salvação, adorar a Deus em espírito e em verdade. O procurar é exclusivo e santificado dele e para ele, mas recorrendo às Escrituras Sagradas, logo o contexto nos dá a liberdade de entender que procurar é além de escolher e eleger. Assim concluímos que
o procurado é eleito e buscado, selecionado, trabalhado, até disputado e conquistado. Eclesiastes 7:28. Pés formosos. O Senhor está perto e necessitamos, assim como precisamos ouvi-lo e acreditá-lo, para que tenhamos fé. A fé que vem pelo ouvir e o ouvir que vem pela palavra de Deus. Mas as Escrituras indagam com as seguintes palavras: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas, boas novas, o Evangelho. Romanos 10:13-15. Reconciliação com o mundo. Ora, como se Deus por nós rogasse, rogamo-vos que acrediteis em Deus e que vos reconcilieis com Ele, porque nisto reinará a graça, virá a fé, e logo se receberá o dom de Deus, Espírito e vida, que salta para a vida eterna. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. E neste batismo se testificará que o homem nasceu de novo, e se comemora a salvação. Segundo aos Coríntios 5:18-20. As saídas da vida. Porque o coração, cheio das palavras de Deus, transbordará a boca que fará confissão para a vida eterna. O coração, mais enganoso do que todas as coisas, agora, convencido do pecado, da justiça e do juízo, guardará as saídas da vida. O que se pode entender, além de fechar-se às entradas das contaminações, é guardar bem o coração, cuidar dos caminhos de escapes, não deixando escapar vidas, protegendo o óleo que enche, para que, juntamente com ele, protegendo o óleo que enche o seu espaço maior, não lhe escape também a vida. Provérbios 4:23. Operando a vossa salvação. O querer e o efetuar. Quando eu quero saber, devo entender ou inteirar-me de que é também saber de Deus, mesmo com zero possibilidade de comparações, o que para nada adiantou. Quando eu fizer, é necessário que eu saiba que, sendo Deus o provedor de tudo, se estando em meus passos, certamente Ele faria o que eu faço e fiz, salvo as proporções. A recomendação de fazer todas as coisas com temor e tremor se justifica pelas participações involuntárias nossas nas coisas de Deus e na grandeza da vontade do Senhor. Com temor e tremor
é para que se tenha o cuidado de discernir o querer de Deus, para evitar o querer contrário, também guardar-se de fazer o errado. O tremor também é para não fazer nem querer contrários nem errados. Filipenses 2, 12 e 13. Na presença e na ausência. No texto, Paulo faz alusão à obediência dos filipenses na sua presença e mais ainda na sua ausência, o que nos fez lembrar da vara e do cajado na mão do pastor. Não haja de ser quando o pastor conduzir com vara, a vara que deveria usar contra o lobo, a ovelha proceda conforme o lobo, e quando guiada por cajado se desvie. Foi o que nos ocorreu com o obedecer na presença e na ausência. Ora, não com vara, mas com cajado. Assim, na ausência da vara que fustiga ou do cajado que busca de volta, a ovelha haja a obediência em tudo quanto fizer, sendo conforme a nossa força, sendo conforme a sua força. Porque ele disse: sem mim nada podeis fazer. Salmos 23, 4. Vontade de Deus. Deus, conhecendo as nossas limitações, recomendou por doutrina apostólica fazer tudo em nome do Senhor, para que Ele seja glorificado. E na simplicidade da palavra se diz: se Deus quiser e estivermos vivos, para não se saber além do que convém saber, evitar agir como o tolo segundo a sua tolice. Evitar agir com o tolo segundo a sua tolice, para não agir com o tolo segundo a sua tolice. Deus é pleno, abrangente e completo. Nenhuma ave cai sem o seu consentimento, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Ao se recomendar a operar a salvação com temor e tremor, dava-se nova vida ao eco que repetia: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Mateus 6, 34. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Ora, posso querer muito, querer tudo, querer o melhor para mim, mas o zelo de Deus, tanto sobre o meu querer e o meu efetuar, mesmo para o bem ou a favor do reino, deve ser feito em atitude louvável, não somente no realizar visível, corpóreo, religioso ou social. É comparável a quando tu eras mais moço, cingia-te a ti mesmo e ias para onde querias. Há obras e labores que são inerentes à força física, intelectual e religiosa, com bons feitos aos olhos humanos. São operações humanas. Mas quando fores velho, estenderás as tuas mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queiras. Nesse caso, é coroada a boa vontade, o ouvir de bom grado, o considerar uns aos outros superiores a si mesmo, fazer como ao Senhor e não aos homens, não por vanglória, não ensoberbecendo, e evitando gloriar dos seus feitos, para que somente o nome do Senhor seja glorificado. João 21, 18. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Duas pessoas em o mesmo caminho podem estar na fila do mínimo numérico, ao lado da outra,
ambas atadas por cordas ou por obrigações. Se não estiverem concordando com o alicerce e com a finalidade do edifício, e se não for por uma combinação entre si, jamais estarão juntas, mesmo carregadas de colo ou de ombro. Esta é uma forma profunda e de fácil compreensão para se operar a salvação, servindo ao Senhor com temor e tremor. Se dois de vós concordardes na terra em quaisquer coisas que pedirem, isto será feito por meu Pai que está nos céus. E ressalva: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Respeitar o soberano. Porque estamos no universo e no mundo de Deus, criado por Ele e mantido por Ele. Devemos respeitá-lo, não somente porque o homem é menor do que Deus, não somente pelo castigo, mas por tão gloriosa bondade que nos fez existir. É Deus cuidando de nós que promove a nossa vida e nos sustenta. Nisto, por mais que o homem faça, logo fará ou terá feito Deus. Salmos 24, 1.